Olá, pessoal, boa noite. Evelyn por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro online da Golang SP do ano de 2026. Bom, e como vocês já sabem, hoje teremos a presença de uma referência na área de. E para começarmos, eu vou passar com alguns avisos e logo na sequência eu chamo a nossa convidada. Bom, como vocês também sabem, a gente está com o link ativo do Call for Papers o ano inteiro. Quem tiver interesse em palestrar na nossa comunidade, sejam muito bem-vindos, submetam as suas palestras, que nós estaremos prontos para te receber. E, não menos importante, nós temos ainda ativo o cupom da Ardan Labs, então sintam-se à vontade para usufruir. Bom, sem mais delongas, hoje teremos a presença ilustre da Scarlett Rose, que é uma arquiteta de soluções sênior no Itaú Unibanco e que tem mais de 10 anos de experiência. Hoje ela irá trazer o assunto de arquitetura de soluções no mundo IA e multicloud. Seja muito bem-vinda. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima noite para todos. E eu sou a Scarlett, eu sou arquiteta de soluções e engenheira de software, tá? Eu trabalho na área faz 10 anos e trabalho no Itaú Unibanco, há pouco mais de 2 anos. Atualmente, eu estou como arquiteta de soluções ali, cuidando da parte de cofrinhos, conta internacional e também conta para filhos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou apresentando. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de soluções no mundo da IA e multicloud. Aí vocês me perguntam, que assunto diferente para ser trazido aqui no Golang SP. Geralmente vocês estão mais acostumados aqui com uma questão mais micro, mais ali focada na utilização da linguagem Go em projetos, sejam projetos profissionais, sejam projetos pessoais, home lab, etc. Mas eu queria justamente sair um pouco desse costume geral e trazer uma coisa que vai ser muito importante aqui, já está sendo muito importante no mundo da IA, tá? Que é a arquitetura de soluções. Aí eu vou aqui passar. Já falei um pouco sobre mim. Vou deixar um pouquinho aqui na tela, só para vocês verem que eu trabalhei no Itaú em algumas posições, trabalhei no consórcio, trabalhei em pagamentos, boletos, mensageria Bacen, e hoje sou arquiteta de soluções, tá? E também tem aqui minhas redes sociais, que no LinkedIn é Scarlett Rose e no Twitter é Scarlett Rose Dev, tá? Para quem quiser me seguir lá. Eu sigo de volta, tá? E vamos lá, sem mais delongas, essa é a nossa agenda, tá? São 7 tópicos. O primeiro é o que é a arquitetura de soluções em si. No segundo tópico, eu vou tentar falar um pouco mais sobre a arquitetura no mundo da IA, tá? No terceiro, vou falar um pouco sobre multicloud. Não sei se vocês tiveram a oportunidade ilustre de presenciar ali a queda de quase a internet inteira quando a AWS caiu recentemente. 4, a importância de conceitos básicos, tanto de engenharia quanto de arquitetura, para atuar na posição. E aí, casos de uso para Golang, eu vou trazer um pouquinho aqui, não tanto sobre alguns casos de uso que eu tive nessa posição, aqui no Itaú, em outras posições, em outros trabalhos que eu cheguei a atuar com Golang dentro da arquitetura, por causa da simplicidade. O sexto é uma extensão disso. O sétimo é o uso do Golang com múltiplos agentes. E vocês já sabem que eu vou falar muito sobre coroutines, sobre agentes concorrentes, orquestração de agentes. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu vou trazer um pouco desse assunto aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que é a arquitetura de soluções? Vou definir o papel, o escopo e a influência do arquiteto. Vocês devem ter percebido que eu não estou apresentando PowerPoint. Eu estou apresentando uma tela. E essa tela aqui, eu vou falar para vocês que eu fiz ela. Claro, dei o devido review de informações, tirei, coloquei informações, mas eu fiz ela com a ajuda do Cloud Code, e ficou muito bacana.
Não precisei usar nenhuma ferramenta externa. Se não me engano, a única imagem que eu adicionei aqui foi a minha própria foto do LinkedIn. Fora isso, gerou um HTML puro com JavaScript. E essa é a minha apresentação. Então, sem mais delongas, novamente, vamos para a arquitetura de soluções. Tá? Primeiro, eu quero falar aqui para vocês o que é um arquiteto versus o que é um engenheiro. Tá? Vamos falar um pouco sobre engenheiro, que é o que a maioria de vocês já conhece. Engenheiros de software ou analistas de software, eles são, em suma, programadores, que também participam ali, tem sua parcela no desenvolvimento de soluções para montar determinada solução de software. Por exemplo, o engenheiro pode muito bem diagramar uma solução, fazer um diagrama de infra, um diagrama de AWS, colocar ali um Lambda, colocar ali um RDS, colocar ali um Dynamo, um SQS de fila, conectar esses pontos, e depois que ele obtiver a aprovação disso, ele vai partir para codar. Tá? Então, como primeiro ponto, ele tem aqui a visão micro e de execução. Ele define como implementar, então ele não define o que implementar, que já está definido quando chega nele. Tá? Ele define código, testes, pipelines, tudo de CI/CD que for necessário para que seja alcançado o sucesso durante a tarefa dele. Tá? Ele tem uma profundidade técnica maior no domínio. Por exemplo, um engenheiro de software especializado em Golang, ele vai ter ali aquela especialidade, ele vai entender as nuances da linguagem, ele vai entender como fazer a aplicação funcionar do melhor jeito possível dentro das limitações, e ele também resolve problemas pontuais. Tá? Perfeito. Agora falando sobre um arquiteto de soluções. O arquiteto de soluções, ele tem uma visão macro e estratégica. O que isso significa? Além de fazer muito mais da ponte entre negócio e tecnologia, ele também analisa a solução de uma maneira macro. E vocês podem perceber que a posição de arquiteto é mais comum em empresas maiores, que tem vários segmentos, que tem várias áreas, que podem ou não se interconectar. E aí onde o arquiteto de soluções brilha, porque ele define casos como a reutilização de código, a reutilização de soluções, o que precisa ser conectado onde, a nível macro. Ele não está ali só no mínimo, dentro de uma conta cloud ou dentro de um servidor VPS, fazendo especificamente para aquela parte funcionar. Ele está orquestrando para que, eu acredito que seja o Neil Ford, ele disse que o arquiteto, ele cuida das coisas que são mais difíceis de mudar no futuro. E é justamente isso. Se você tem uma dependência muito grande em algum serviço já existente, e esse serviço do nada se torna legado, se a solução não estiver preparada, a sua solução vai ficar indisponível. Tá? Muitos arquitetos definem o quê, e a maioria deles também definem o porquê. O que isso significa? Eles definem o que a gente chama de requisitos não funcionais. O que são requisitos não funcionais? Eu preciso que determinada regra de negócio seja respeitada em menos de 5 segundos. Você tem 5 segundos para fazer uma transferência monetária de um usuário de uma conta para outra. E é isso aí. Não tem segredo. E aí que entra um engenheiro, o que ele vai fazer para conseguir alcançar esses 5 segundos? O arquiteto vai trazer a primeira solução ali. Você pode explorar uma conexão síncrona, você pode explorar um SQS, você pode explorar um Dynamo Strings. E aí o engenheiro vai lá e pensa mais profundo ainda. Se eu aumentar o throughput dessas strings, se eu aumentar o throughput desse SQS, se eu adicionar mais tasks, mais instâncias para consumir esse SQS, eu vou conseguir fazer isso mais rápido. Tá? Então, é uma diferença bem clara, apesar de inicialmente não parecer. E uma das coisas que, particularmente, eu acho mais complicado do papel de um arquiteto é justamente fazer um alinhamento entre times. Você pegar os coleguinhas do time 1, pegar os coleguinhas do time 2, alinhá-los e fazer com que tudo que eles executem esteja dentro do esperado. Tá? Um ponto importante aqui que eu queria mencionar é que é muito
muito bom um arquiteto ter conhecimento de engenharia. Geralmente, os arquitetos que eu conheço, eles vieram de engenharia. Eles estão com o próximo passo da carreira deles ali atuando na arquitetura, tá? Aqui vamos falar um pouco sobre o foco do arquiteto e o que não é foco do arquiteto. Vou priorizar o que não é foco para falar sobre primeiro. Eu já falei antes que ele define o que e não como. Então, não é objetivo de um arquiteto de soluções decidir qual framework de ORM usar, decidir qual framework HTTP usar, qual runtime usar, detalhes de implementação interna, naming conventions de variáveis, microgerenciar o código, fazer code review. Não. O foco do arquiteto é entender quais componentes existirão, se não já existem esses componentes em outro lugar, de forma que eles possam ser reutilizados, como esses componentes se comunicam e quais restrições e requisitos não funcionais. Além de, obviamente, quais trade-offs foram aceitos. Para dar para vocês um exemplo bem bacana de trade-off, pensa, por exemplo, numa solução que tem duas opções. Uma é fazer de maneira absolutamente síncrona, e o resultado dessa operação vai ser retornado para o usuário instantaneamente. E a outra é fazer de maneira assíncrona, vai ter uma consistência eventual, e o resultado final não vai ser retornado para o usuário instantaneamente. Ele vai eventualmente vir como uma notificação ou como uma atualização em uma página. E é isso que faz com que esses trade-offs sejam aceitos ou não, dependendo do foco do negócio, tá? Aqui eu vou trazer um gráfico. Perdão. Aqui eu vou trazer um gráfico referente ao escopo de atuação de um arquiteto de soluções, porque ele está envolvido em muitos lugares. Primeiro, está envolvido no negócio, ele analisa requisitos, ele analisa OKR, ele também tem um pouco de participação ali no retorno dos investimentos, então ele já tem essa informação do que, não necessariamente do quanto será investido, mas em questão, por exemplo, de número de pessoas, de times, de esforço, vai ser investido versus o que vai ser retornado, tá? Aí ele entra dentro da solução, ele vai analisar os componentes, as integrações, os fluxos, ele vai conectar times, por exemplo, de jurídico, de compliance, ver se está tudo certo, ele vai ver se o SLA está agradável dentro daquela solução, ele eventualmente vai codar POC, Proof of Concept, que é uma pequena parcela de código descartável que vai provar que algum conceito está correto para que o time possa seguir com confiança, tá? Ele vai mexer um pouco com infraestrutura. Um arquiteto de soluções ele deve conhecer cloud, redes, o mínimo decente possível de segurança da informação. Arquitetos também são responsáveis por ajudar ali na definição de granularidade de autenticação, autorização, quais escopos devem ser liberados para quais usuários. Então, ele tem um papel muito abrangente, além, claro, da própria governança. Uma vez que um arquiteto ele participa da concepção de uma solução, ele também pode ser alocado para que seja feita essa governança, essa custódia, para que os padrões sejam seguidos corretamente pelos times, para que os custos se mantenham no esperado, para que o compliance, como eu mencionei anteriormente, se mantenha no esperado, tá? Então, aqui a gente tem uma visualizaçãozinha básica sobre a correlação entre negócio e tecnologia. Acho que eu já expliquei essa parte, então eu vou deixar aqui só um segundinho para vocês pegarem, tá? E uma coisa super importante, tá? Aqui que eu queria falar sobre a arquitetura de soluções é que, assim como várias outras posições dentro da tecnologia, é a questão da influência, tá? O arquiteto, hoje em dia, pelo menos, diferentemente de antigamente, ele não é uma posição de liderança, tá? De liderança direta. É uma posição de influência. Então, você vai estar ali numa posição consultiva. O que isso significa? Significa que você precisa da confiança dos times que vão estar trabalhando com você para que você possa exercer determinado poder. Não é, por exemplo,
eu sou arquiteta de soluções, eu defini que essa solução aqui precisa usar Lambda e acabou. Não. Você precisa influenciar, utilizar argumentos e a liderança vai ser sua principal aliada naquele caso. Por exemplo, no Itaú aqui, a gente tem um modelo de coordenação e os coordenadores, eles são as pessoas que mais têm contato com a arquitetura aqui dentro. Os coordenadores não são todos necessariamente super técnicos, a maioria é focada em pessoas, em gestão de pessoas, e você tem que levar os melhores argumentos, sempre traduzindo de informação técnica para informação de negócio de um lado para o outro, toda hora. Porque senão você não vai conseguir influenciar de maneira correta e fazer com que seu trabalho seja amplamente aproveitado, tá? Então, aqui tem 2 cardzinhos. O primeiro é como influenciar. Aí tem alguns pontos. Tem a credibilidade técnica, que é o quê? Demonstre que sabe fazer. Se você demonstra, se as pessoas sabem que você sabe fazer, significa que elas vão te seguir, porque elas sabem que você entende em determinadas situações, até mesmo mais que elas. Tá? Comunicação clara. Isso aqui é uma coisa muito importante. Muitas pessoas, elas tendem a complicar um pouco as coisas quando elas falam. Então, sempre procure simplificar o complexo. Por exemplo, ao invés de falar, essa implementação aqui vai exigir que façamos um break glass para que a gente altere a configuração do Lambda para que a feature flag seja alterada para bloquear requisições de usuários menores. Não, você vai pegar isso que você tem que fazer, você vai olhar para quem você está falando, e aí se for para um dev, para um tech lead, você pode manter isso. Se for para uma pessoa de produto, por exemplo, de negócios, você fala, nós estamos alterando aqui a solução para que logo de cara usuários menores de idade sejam bloqueados instantaneamente. Então, você vai simplificar. Muitas pessoas dizem que a arquitetura de soluções é algo muito técnico, muito complexo, mas, na verdade, a maioria do seu tempo você vai estar exercendo um poder de comunicação. Então, você vai estar falando coisas para todo mundo entender. No meu trabalho, uma das coisas mais interessantes que eu vi é que a arquitetura ela reúne todo mundo. Todo mundo fala com a arquitetura. Independente da pessoa ser de produto, independente da pessoa ser de negócio, de compliance, de jurídico, de engenharia, outros arquitetos, enfim. É isso. Baseie-se em métricas, então ali utilização de dados e evidências. Por exemplo, um argumento muito forte para a adoção de multi-cloud dentro das soluções de tecnologia hoje em dia são as próprias métricas de queda da AWS, que estão se tornando cada vez mais frequentes. E não só isso, com as vibrações geopolíticas, questão de guerra, questão de relação entre países, ficar ali dependendo de apenas uma empresa, para empresas maiores, fazendo outsourcing completo de toda a sua infraestrutura, também não é algo muito bacana. Então, eu poderia muito bem utilizar esses dados para trazer argumento, olha, vale a pena, nossa solução é super crítica, de colocarmos multi-cloud aqui. Tá? Construa alianças. Então, sempre envolver os times nas decisões, tá? Muito bom. E mostre resultados, entregue valor visível. Uma questão da abrangência da arquitetura de soluções que é muito fácil você fazer muita coisa, mas parecer que você não está fazendo muita coisa. E aí é onde entram os artefatos de arquitetura. O que são artefatos de arquitetura? ADRs, eles são Architecture Decision Records, tá? Eles são documentos que determinam decisões específicas tomadas de maneira colegiada entre os arquitetos e os engenheiros, tá? E qualquer outro stakeholder que seja envolvido. Então, oferecer ADRs para o time traz essa visibilidade, traz esse valor, porque eles vão ter ali um histórico de decisões feitas. Diagrama de solução. Então, se você define o que é para ser feito em algum lugar, você é praticamente uma regra. Tem que levar um diagrama de solução referente a isso, ou atualizar um diagrama existente, e utilizar muito do poder da palavra.
não só em mensagens instantâneas, mas em e-mails, em documentos, documentação, tudo que for possível para mostrar esse trabalho, para que fique determinado o que você fez, tá? Agora, falando um pouco aqui sobre as armadilhas comuns, que é o segundo cardzinho, o primeiro ponto aqui é super importante, tá? Que é impor decisões sem o contexto do time. Eu já estive neste lugar, já tentei colocar decisões sem entender completamente o contexto do time que eu estava trabalhando, tá? Então, geralmente, quando eu troco de time, ou quando eu começo a olhar para um time diferente, um produto diferente, eu absorvo o máximo possível de informações antes de tomar decisões por conta própria, mas enquanto eu estou ajudando a decisões serem tomadas. Porque eu tenho aqui o conhecimento de cloud, eu tenho aqui o conhecimento de tecnologia, no meu trabalho eu tenho conhecimento interno, mas mesmo assim, se eu mudar de time, vai ser algo completamente novo. Então, tomar decisões, tentar impor decisões sem um contexto, não é algo legal. Tá? Segundo ponto, criar arquiteturas torre de marfim. O que é uma arquitetura torre de marfim? Basicamente é uma situação onde os engenheiros, tudo que eles fazem, absolutamente tudo que eles fazem, precisam passar pelo arquiteto, e isso acaba se tornando um gap. A função de arquitetura de soluções não foi criada para isso. Até porque a função de arquitetura de soluções, ela não recebe exatamente tudo. Tem coisas que passam, tem detalhes que passam, e a arquitetura vai se atualizando de maneira assíncrona. Então, esse é o modelo mais interessante hoje em dia para se trabalhar. Tá? Documentar sem comunicar. Eu falei agora há pouco sobre os artefatos de arquitetura. É interessante que toda vez que eles sejam criados, haja essa comunicação com o time, para que eles saibam que exista. Porque não adianta de nada algo existir sem ninguém saber, sem ninguém poder utilizar, porque não vão saber que existe. Tá? E ignorar restrições reais também é algo muito, muito perigoso. Por exemplo, o budget do time, o prazo, a skill set do time. Por exemplo, você não vai colocar um time que tem majoritariamente juniors para implementar um cluster multi-cloud de Kubernetes. Senão, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso de maneira que o prazo estabelecido pela empresa, que geralmente é apertado, vai conseguir agregar isso. Então, você tem que pensar de maneira realista e aplicar, tá? E, por fim, não adaptar a linguagem ao público. Como eu falei aqui, basicamente não adaptar ao pessoal de produto, ao pessoal de negócio, ao pessoal de compliance jurídico, termos técnicos que eles podem muitas vezes não saber, tá? Então, passando agora aqui para a segunda fase, quero falar um pouquinho sobre a arquitetura no mundo da IA. Tá. Só dar um minutinho aqui. Então, primeiro eu vou falar sobre ADRs, que eu já mencionei anteriormente, tá? Que é um Architectural Decision Record. E uma ADR basicamente documenta decisões arquiteturais importantes. Esse é o contexto, para que o time e o time no futuro entenda por que algo foi decidido, tá? Então aqui a gente tem um exemplo bem básico de uma ADR. Contém o título, o nome curto da decisão, e aqui a gente tem um exemplo aleatório. Vamos usar Postgres. Por quê? Status aceito, foi aceito pelo time, pela liderança. Contexto, necessidade ou problema que motivou. Precisávamos de JSON, só que também precisávamos de um banco de dados relacional. Pensamos em Mongo, pensamos em usar o Cassandra, mas no final a gente chegou à decisão de usar ali um RDS com Postgres e atendia a nossa necessidade, super show. Então vamos adicionar o Postgres 16 em todas as squads. Consequências, trade-offs. O custo é maior, mas a flexibilidade também é maior. Quando você tem uma call muito grande, com diversas informações, na posição de arquiteto você tem o que chamamos de explosão cognitiva, tá? O que é essa explosão cognitiva?
São muitos detalhes, muitas coisas para você analisar, e é onde entra a utilização da IA, tá? Então, a gente pode utilizar ali agentes para sumarizar informações, o próprio Copilot, se você estiver utilizando o Microsoft Teams, para gerar essa DR, fazer uma revisão básica e depois você pode fazer uma revisão da sua revisão, para garantir que esteja tudo feito corretamente, tá? E dentro desse contexto, a IA pode até sugerir ADRs com base em análise de código que você não precisa analisar, em padrões anteriores. E isso acelera muito o processo de documentação, que é um gap enorme em diversas empresas, tá? Vamos falar um pouco agora sobre SDR, que é o precedente do ADR, tá? E o que é o SDR? É o System Design Review. O que é o System Design Review? Ele é um momento, ele pode ser uma agenda, ele pode ser um papo, um café. Ele é um momento em que uma arquitetura proposta é avaliada criticamente antes da implementação, tá? Isso reduz o risco e o retrabalho. E isso geralmente acaba em uma ADR, tá? É o que pode ser avaliado. Pensa, por exemplo, que eu estou pegando um desenho de solução, tá? E esse desenho de solução, ele refere-se a uma arquitetura que vamos implementar na próxima release, na próxima sprint, 2 sprints, 3 sprints. Só que agora estamos em nível de System Design Review. O que é? A engenharia fez esse desenho, vai trazer agora para a arquitetura aqui, vamos, de maneira colegiada, vamos analisar, tá? É o que será avaliado dentro dessa solução. A escalabilidade e performance esperada, pontos únicos de falha, por exemplo, se esse banco de dados falhar, a gente não tem uma estratégia sólida de recuperação, ou então se esse Redis falhar, a gente não tem uma estratégia sólida que redireciona para o banco de dados, enfim. Segurança, compliance, que pode abranger ali tanto questão de cobertura de testes, tanto bugs, tanto autenticação e autorização, custo operacional, então pegar ali o que entra em questão monetária e ver se isso vale a pena com o custo que vai ter tanto para desenvolver quanto para colocar no ar e deixar no ar essa solução, complexidade versus benefício e dependências externas, tá? Então, a gente termina o SDR aqui com uma ADR. Geralmente, o pessoal começa aqui no review assíncrono, mas em alguns casos é interessante ter um RFC, que é basicamente um documento, um planejamento inicial. Não vou falar muito sobre o RFC, mas o nome oficial é Request for Comments. E ele é um documento completinho ali sobre o que cada parte da solução deve fazer, tá? Então, aqui, uma vantagem super bacana da IA é que ela delega carga cognitiva, como eu falei, e a IA pode fazer muita coisa em muito menos tempo do que o cérebro e o corpo humano. Então, o que é delegável para a IA? Geração de boilerplate, scaffolding, análise de logs, métricas e anomalias, documentação e diagramas, code review automatizado, sugestões de padrões e boas práticas. Então, tem vários outros pontos, dependendo do momento da empresa, mas isso é o básico, tá? E o que resta para a pessoa que é arquiteta de soluções? Decisões estratégicas do negócio, trade-offs com impacto político, criatividade e inovação, comunicação e negociação e contexto emocional e cultural. Eu não falei muito sobre, mas a questão emocional e cultural ela é muito importante quando você está lidando com outras pessoas, com desenvolvedores, com pessoas de produto, com PMs, com analistas, enfim, é super importante. E quando você tem tempo para poder exercer esse trabalho mais humano, você acaba tendo resultados melhores, tá? Claro, não utilizar a IA de muleta, não depender da IA para tudo, mas utilizar como uma ferramenta. Acho que faz sentido, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de agentes que podem ajudar na vida de um arquiteto de soluções, como, por exemplo, geração de código. Então, você pode gerar Proof of Concepts com IA, automação de diagramas, o Mermaid, acho que muita gente aqui nessa live já ouviu falar, UML, se a sua empresa usar, C4, tudo isso a partir de um código fonte.
Agentes conversacionais, você pode ter agentes na sua empresa para tirar dúvidas sobre arquitetura, para poder delegar um pouco desse trabalho, evitar que o arquiteto ali seja interrompido em momentos críticos. Conformidade de padrões, validação automática de segurança. Então, muitas empresas têm isso aqui já ligado às suas pipelines. Refactoring assistido. Então, você pode pegar um agente desse tipo, repassar para seu time de engenharia e ter o seu refactoring automaticamente ligado ao seu objetivo de arquitetura, e a documentação viva, que é basicamente um agente de IA conectado diretamente à sua documentação, respondendo dúvidas e talvez até mesmo atualizando a própria documentação de acordo com o poder conversacional, tá? Então, finalizei a questão da IA. Dá uma segundinho aqui. Dá uma olhada. Falar um pouco aqui agora no multi-cloud, tá? Sobre a disponibilidade, a política e o novo papel do arquiteto, hoje em dia, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre a disponibilidade. O multi-cloud, ele promete alta disponibilidade, mas ele traz uma complexidade enorme para garantir uma resiliência de verdade, tá? Então, vários desafios são necessários para que você possa alcançar uma arquitetura multi-cloud dentro da sua empresa, como, por exemplo, a consistência de dados entre provedores. Então, se você tem dados persistidos no banco de dados, como é que você vai garantir a consistência entre duas clouds, um Azure e um AWS? A latência intercloud em comunicações. Então, pensa, se a latência de multi-AZ da AWS já é alta, imagina entre um Azure e uma AWS, dois em regiões muito diferentes. Monitoramento unificado de SLA, então você não pode mais, por exemplo, usar só o CloudWatch para tudo, porque você vai estar lidando com outras clouds. Disaster Recovery, cross-cloud, então pensa que os seus bancos de dados não terminaram de replicar corretamente, você tem que cuidar de um desastre que aconteceu especificamente dentro de uma região da Azure. Como é que você vai fazer isso e garantir que tudo esteja correto do lado da AWS? E, claro, diferenças de APIs e comportamentos. Obviamente que os Lambda Functions da AWS, como um exemplo, eles vão ser bem diferentes, talvez nem tanto, de functions da Azure, apesar de resolverem o mesmo problema, tá? Então, não é apenas ligar dois clouds, não é apenas fazer com que tudo seja ligado por uma chamada de API. É garantir que tudo esteja funcionando da maneira correta, tá? E temos também o problema político, como eu falei. As decisões geralmente são políticas, comerciais e estratégicas. Algumas motivações políticas comuns para se ter multi-cloud, hoje em dia, são o vendor locking avoidance, que é basicamente evitar dependência de um único provedor, acordos comerciais, negociação de preço e contratos, muitas empresas fazem isso com provedores de cloud, compliance regulatório, por exemplo, dados bancários no Brasil não podem ser armazenados na AWS dos Estados Unidos, então isso é muito importante, estratégia de poder de barganha entre provedores. Então, tem muitas questões, além da questão da própria guerra que eu mencionei. Então, é muito, muito importante que o papel do arquiteto seja traduzir decisões políticas em restrições técnicas, mostrar os custos reais de cada abordagem, propor abstrações que reduzam o impacto, como é o caso do próprio Camada Zero do Itaú, que eu falarei em outro momento, tá? Que foi apresentado na AWS Reinvent, acho que foi ano passado ou 2024, não me recordo, e documentar trade-offs de maneira transparente, tá? Então aqui a gente desconstrói o papel do arquiteto, tá? Porque ele não é mais dono de todas as decisões técnicas, ele não é mais gatekeeper de mudanças, ele não é mais especialista em um único cloud, não faz uma documentação estática e formal no Word que você odeia, eu sei que você odeia, e ele não está mais tão distante do código, tá? Também. O novo papel é que ele é um facilitador de decisões distribuídas,
Então, ele atua também como um vendedor. Ele é um curador de padrões cross-cloud, então ele tem ali, idealmente, conhecimento, mesmo que seja um conhecimento básico, sobre várias clouds, o que define o que é uma cloud ou não, conhecimento sobre serverless, por exemplo, sobre banco de dados, sobre system design. Ele é um habilitador de IA no fluxo de trabalho, então ele tem essa delegação de carga cognitiva, e ele está ali próximo do código e da execução. Quando a gente fala próximo do código e da execução, a gente fala próximo da engenharia. Ele não está mais separado. Ele está ali, geralmente, sentando juntos, algo presencial. Então, ele está muito perto ali. Tá? Então, a importância de conceitos básicos, ela é mais requisitada do que nunca. Então, para ser um arquiteto de soluções, precisa entender de redes, protocolos, além do TCP/IP, um DNS, HTTP, gRPC, TLS. Não tem como você entender o que está acontecendo numa arquitetura multi-cloud, ou até numa arquitetura cloud convencional, se não entende disso. Segurança e criptografia, o próprio TLS, o Alpha, o MTLS, ali trazendo a segurança como requisito e não feature. Sistemas distribuídos. Então, você tem ali questão como conexões assíncronas, mensageria, consistência eventual, idempotência, a própria essência do multi-cloud, que não é algo síncrono, é algo eventual, e estruturas de dados básicas, não tem para onde ir. Você tem que entender grafos, hashmap, dicionários, tipos de banco de dados, árvores. Não precisa inverter uma binary tree como faziam os antigos astecas, mas você precisa entender como funciona, e para entender como funciona, você precisa dar uma codada ali mesmo, botar a mão na massa, sabe? Mesmo que seja um lead code basicão ali, resolver uns desafios fáceis, ler uma documentação, enfim. É isso. Vou trazer um tiquinho de Golang no contexto arquitetural, tá? O Golang, ele é muito bacana. Por quê? Porque dá para fazer microserviços super leves, dá para fazer APIs, CL Tools. Hoje em dia o próprio Docker é feito com Golang, se eu não me engano, acho que o Kubernetes também é feito com Golang. Golang é utilizado para scripting, data pipelines, service meshes, proxies e agentes de IA, tá? Por que agentes de IA? Hoje em dia está cada vez mais difícil orquestrar agentes por causa dos contextos deles que estão ficando cada vez maiores, tá? E os contextos maiores significam que o tempo de resposta de um agente de IA ele está se tornando maior também, de 2 para 5, para 7, para 15 segundos, e isso requer uma alta concorrência, tá? E qual é a melhor solução quando a gente fala de alta concorrência? São as coroutines. Não vou explorar tanto esse caso, não vou trazer exemplos de código aqui, mas o que eu queria fazer é acender uma centelha, tá? De curiosidade, para que vocês possam orquestrar ali na casa de vocês, no home lab de vocês, no PC de vocês, a gente guiar com o Golang, tá? Uma coisa que eu gosto muito de usar como API para IA, deixa eu ver aqui, acho que eu não vou conseguir compartilhar aqui, mas é o Open Router. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma API que permite você comprar modelos e chamar em demanda. Sim, comprar os créditos e chamar em demanda, tá? É isso. O Go, ele tem uma compatibilidade muito alta com tudo, dá para executar em qualquer lugar, o binário é minúsculo e é muito fácil de aprender, tá? Então, você tem eles 25 keywords, menos que o JavaScript, se não me engano, para fazer tudo. Além do error handling explícito, né, que todo mundo adora, e quem não adora tá mentindo. Aqui eu trouxe um diagramazinho, explicando alguns padrões, como Fanout para distribuir tarefas, pipelines para encadear agentes, worker pool para limitar a concorrência, e PubSub ali que você pode usar, por exemplo, um redis PubSub para fazer eventos entre agentes, tá? Entrando aqui mais no detalhe técnico. Então, resumindo aqui a apresentação, na arquitetura nós temos o que e não como, nós temos influência acima de autoridade e estratégia, não microgestão.
Na IA, a gente tem aqui as ADRs, SDRs, a delegação cognitiva e os agentes que amplificam o poder geral, assim, geralzão do arquiteto. E no multi-cloud, a gente tem uma necessidade política, uma disponibilidade real, que é o que a gente precisa hoje em dia, e um novo papel do arquiteto distribuído. Então, é isso, basicamente. Que é a última frase. O arquiteto de soluções moderno, ele é um facilitador poliglota que usa a IA como ferramenta e navega a complexidade multi-cloud com fundamentos sólidos e linguagens como Go. Então, obrigada a todos. Agora, se tiverem algumas perguntas. Oi, voltei aqui. Parabéns aí pela palestra, Scarlett, estive acompanhando aqui do outro lado. Obrigada. Falando sobre comentários, o Rafa colocou Ihu e o Guilherme colocou aqui: Open Router in Demand é mágico. Estava num belo dia e recebi uma cobrança de R$ 1.000 no cartão. Aí ele comenta na sequência: como um dev consegue sair do mundo dos devs e colocar um pé na arquitetura? Boa pergunta, boa pergunta. A questão é que muitos devs, eles estão se resumindo a código, ou talvez, de maneira simplificada, ali só o mundo do AWS, só provisionar serviços, talvez usar um Terraform, mas cada vez menos a gente vê gente se interessando por system design real, por questões que realmente importam ali no mundo macro. Então, você entender system design além do que acontece dentro de um servidor, você entender o que acontece em vários servidores comunicando, desde a chamada do cliente até a resposta final que o cliente vai receber, você vai começar a explorar todos esses contextos e se tornar um arquiteto de soluções mesmo sendo dev. Aí acaba que, para a posição, você tem que entender também muitas questões de negócio, muita questão de comunicação e influência, tá? Bacana, Guilherme, tá respondido aí. O Ebert colocou palminhas. Legal. Gério Otaviano comentou: precisa de algum curso específico para ser arquiteto de soluções? Não é necessário nenhum curso específico. Tudo tá aí de maneira autodidata para você aprender, tá? E você pode usar diversas ferramentas para aprender cloud, como por exemplo o Local Stack, que é um simulador de AWS que você pode rodar localmente. Para aprender sobre negócio, você tem que estar lá trabalhando em algum lugar que você tenha essa conexão, mas no mais você não tem nenhum curso específico que te torna um arquiteto de soluções. Um arquiteto de soluções ele é criado a partir de experiência apenas. Claro, tem pós de arquitetura de soluções, de arquitetura de software, mas eu não acredito que isso possa formar completamente um arquiteto, só a experiência mesmo, sabe? Bacana, respondido aí. Bom, do chat é isso. Queria agradecer imensamente pela sua presença, dando aí o pontapé nos nossos eventos virtuais de 2026 da Golang SP. E é isso. Você tem algum recado final para passar? Acredito que não. Eu passei minhas redes sociais no início. Vou pedir para quem quiser só me seguir. Planejo postar mais conteúdo em breve. E agradeço muito a todos pela atenção. E é isso. Perfeito. Obrigada a cada um que pôde participar conosco do nosso retorno aqui no YouTube. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.